Vamos então ao tema da teologia bíblica, teologia da aliança, melhor dizendo. Deixa eu abrir aqui os slides. Nós temos aí nesse primeiro slide, meus irmãos, clica aí, Lucas, na tela. Isso. Algumas definições. O que a gente tem a respeito da teologia da aliança? O que significa? O que ela é? Ela diz respeito a quê? Primeira coisa, ela é como se fosse uma coluna vertebral de toda a teologia reformada. Então, quando você ouve falar sobre teologia reformada, teologia oriunda da Reforma Protestante, né, lá do século XVI, a estrutura básica que vem sendo disseminada por meio dos teólogos reformados é a teologia da aliança. Então, muita gente se julga reformado porque acredita na soberania de Deus para a salvação, o que é verdade, mas isso não é ser reformado. Tá? Não é só isso o ser reformado. Tá? O ser adepto da teologia reformada não é apenas crer na soberania de Deus na salvação. Não é crer somente nos 5 pontos do calvinismo ou as doutrinas da graça. São elementos importantes. Não é só os solas da reforma, sola escritura, sola gratia, sola fide, sola Cristo, sola Deo gloria, tal. Não é só isso. Tá? Esses são ramos, são vertentes, tudo isso está amarrado num conceito central que é a teologia da aliança. Tá? O problema é que muita gente se considera reformado e desconhece a teologia da aliança, e muitas vezes em igrejas presbiterianas, talvez até falha nossa, como pastores, como professores, de não abordar de forma tão massiva aquilo que é central. Tá? Por falha nossa, talvez. Mas é importante que, como igreja reformada, como cristãos bíblicos, nós compreendamos essa doutrina, porque é uma doutrina fundamentalmente bíblica. Tá certo? Então, coluna vertebral da teologia reformada. Outra coisa, é um conceito estruturante que nos ajuda a compreender toda a Bíblia. Tá? Então, esse é um conceito que vai nos orientar na compreensão da Bíblia como um todo, ok? Esse conceito, essa teologia da aliança, unifica as Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Outras visões, porque a teologia da aliança não é admitida pela maioria dos evangélicos, não. Pelo contrário, a maioria dos evangélicos, seja pentecostal, enfim, eles são adeptos de uma teologia dispensacionalista. É uma vertente oposta à vertente aliancista. Tá? Então, nós seguimos o modelo aliancista, teologia da aliança. A maioria dos evangélicos no Brasil creem no dispensacionalismo, que é ver a Bíblia não de maneira unificada, mas ver a Bíblia de maneira compartimentalizada. Ou seja, é como se Deus mudasse a maneira de tratar com os homens ao longo do tempo. Então, se percebe uma diferença muito grande entre Antigo e Novo Testamento. Como se o que está no Antigo Testamento já não serve mais. O que vale é o Novo Testamento. Essa visão de separação do desenvolvimento da Bíblia é uma visão dispensacionalista. Não é essa a nossa visão. Nós compreendemos que a Bíblia, como um todo, ela é a palavra de Deus, que há um desenvolvimento, aquilo que é iniciado no Antigo Testamento se desenvolve no Novo Testamento, tudo que está no Novo Testamento tem suas raízes no Antigo Testamento, então as coisas se conectam, estão unidas. A teologia da aliança nos ajuda a compreender a unidade das Escrituras. Tá? E a teologia da aliança trata-se do relacionamento de Deus com os homens. Isso aqui precisa ser
compreendido muito bem. Ela não só é a coluna vertebral da teologia reformada, não só é o conceito estruturante de toda a Escritura, que unifica a Escritura, mas ela é fundamentalmente uma compreensão do relacionamento de Deus com os homens. É isso. Por isso o nome é aliança. Aliança pressupõe o quê? Relacionamento. Né? Quando uma pessoa entra em aliança com outro, um homem com a sua esposa, ali está sendo firmado um contrato, um relacionamento. Uma outra palavra para aliança, na teologia, é a palavra pacto. Então, você pode também ter ouvido falar de teologia do pacto. Teologia pactual também é uma forma correta de se tratar. Tanto é que aqui eu apresento para os irmãos esse livro, que é o Cristo dos Pactos. Poderia ser também colocado o Cristo das Alianças. Por que no plural? Bom, a gente vai ver isso daqui. Tá? Esse pacto, essa aliança, ela é feita por Deus, estabelecida por Deus com os homens. Esse relacionamento não é um relacionamento entre iguais. Por exemplo, marido e sua esposa. São pessoas iguais em valor, iguais em dignidade. É um pacto entre iguais. Quando você entra em um acordo de compra e venda, por exemplo, de imóveis, são partes iguais que entram em acordo. No caso das alianças bíblicas, não há essa equiparidade entre as pessoas, né? Há, pelo contrário, uma diferença muito grande. Deus é o soberano. Deus é o Criador. E os homens são criaturas, absolutamente dependentes do Criador. Então, não há equiparação. Okay? Por isso que é uma aliança, um pacto soberanamente estabelecido. Deus não precisa pedir a opinião do homem a respeito da aliança que ele quer fazer. Tá? Então, um pacto soberanamente estabelecido e administrado por Deus com os homens. Ele foi quem definiu os critérios, as bênçãos decorrentes da obediência, as consequências decorrentes da desobediência. Deus estabelece isso sem pedir nenhuma opinião. Quando você entra em acordo de casamento ou de compra e venda, você tem que checar as disposições do outro. E vocês entrarem num acordo e firmarem um contrato em que ambos concordam, né? De aluguel de casa, por exemplo. Agora, no caso das alianças bíblicas, não é assim. Deus faz isso de forma soberana, né? Um modelo disso ou deveria ser, o modelo familiar. Quando os pais que têm um relacionamento com os seus filhos, não é um relacionamento entre iguais. Lógico, são pessoas humanas, têm a mesma dignidade, mas a autoridade é diferente. Os pais têm autoridade sobre seus filhos, né? E eles não têm que perguntar a opinião dos seus filhos naquilo que eles estabelecem como regras na sua casa. Por quê? Porque os pais têm essa representatividade dada por Deus de uma autoridade na família, né? Então, isso, né, se equipara um pouco a esse conceito bíblico aqui da aliança divina com os homens. Os filhos, eles não dão opinião, eles apenas devem se submeter àquilo que está sendo orientado, está sendo estabelecido, sabendo o que vão receber como benefício da obediência e sabendo também o que vão receber como consequências ruins da desobediência, né? Outra coisa, Deus se relaciona pactualmente com os homens por meio de mediadores ou representantes. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, desde a primeira aliança até o final da Bíblia. Todo relacionamento de Deus com o seu povo tem um mediador. Tem alguém que faz o meio de campo entre Deus e os homens. Tá? A gente vai ver isso ao longo da aula aqui. Espero que dê para a gente terminar antes das 11. Se não der, eu peço a próxima aula para o Felipe para tentar terminar. Mas, por exemplo, se a gente olhar para a aliança de Deus com Adão, a aliança de Deus com Adão não é só com Adão, é com toda a humanidade. Mas Adão é o quê? Representa o quê nessa aliança? O mediador.
Ele representa alguém ele é alguém que representa toda a humanidade. Ou seja, as suas decisões, as suas ações, elas estão como substitutas de toda uma humanidade. Por isso as consequências do pecado recaiu sobre todos nós, né? E, da mesma forma, como a gente vai vindo, as outras alianças, e chegando em Cristo. Cristo é o supremo mediador que nos representa diante de Deus. Então, Deus sempre vai utilizar homens para serem seus mediadores, tá? Para intermediarem esse relacionamento. Ao longo da história bíblica, nós temos alguns, como Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi. Tá? Em Davi, toda a sua linhagem, posteriormente, até que chega Cristo. Tá? Então, são algumas alianças, depois eu vou mostrar em que elas se unificam. Tá bom? Outra coisa, Deus estipula regras. É Deus quem estipula, Ele não pede opinião, Ele diz como as coisas devem ser. Ele promete bênçãos em caso de obediência e maldições em caso de desobediência. Isso é assim que Deus faz. E há sempre uma dimensão genealógica nas alianças de Deus. Esse é um elemento muito precioso. Lembra que eu falei que a teologia da aliança é a coluna vertebral da teologia reformada? Muita gente vai questionar, por que os presbiterianos batizam crianças? Isso choca a maioria das pessoas. Espera aí, isso aí se assemelha ao catolicismo. Não tem nada a ver com o catolicismo. Isso aqui tem a ver com o conceito que nós temos, a compreensão que nós temos das Escrituras, das alianças de Deus com o seu povo, que se estendem às famílias. Então, há uma dimensão genealógica. Lembra que eu falei de Adão? A aliança de Deus não é só com Adão, é com Adão e, por meio dele, com toda a sua descendência. A aliança de Deus com Noé não é só com Noé, é com Noé e a sua descendência. A aliança de Deus com Moisés não é só com Moisés, é com Moisés, todo o povo que ele representa e seus filhos, filhos dos seus filhos e todas as gerações subsequentes. A aliança de Deus com Davi, da mesma forma, se estende a Salomão, se estende ao filho de Salomão e assim por diante, até chegar em Jesus. A aliança feita em Cristo, ela não é apenas com Cristo, mas ela se estende a todos nós e aos nossos filhos. Então, essa dimensão genealógica de toda a aliança bíblica é preciosa. Deus se importa com a nossa prole, né? A salvação é individual, isso aí realmente não dá para a gente negar. Tá? Mas a aliança de Deus, ela se estende aos nossos filhos. Enquanto eles são pequenos, enquanto eles estão crescendo nos caminhos do Senhor, até que em algum momento eles, por sua vez, façam sua pública profissão de fé, creiam no Deus da aliança, tenham sua aliança feita diretamente com Deus por meio de Cristo, né? Ou não, ou de repente eles negam a fé, e aí eles serão como ramos cortados da videira, né? Essa é a ilustração de João capítulo 15, tá bom? Uma outra coisa que eu não coloquei aqui, mas que poderia ser colocada, é que toda aliança bíblica tem um sinal, tá? Qual é o sinal do seu casamento aí? O meu é esse aqui, ó. Dá para ver aí? Um anelzinho de ouro. Todo contrato tem um sinal, tem alguma coisa palpável e visível, né? Quando você faz um contrato de aluguel, qual que é o sinal? O contrato em si, mas não só o contrato. A assinatura. Reconhecida por um órgão, né, um órgão oficial lá que diz, essa assinatura é do seu Enoque mesmo, é do Miro mesmo, tal. Tem que ter alguém para chancelar. Aquele é o sinal. Se alguém quebrar o contrato em algum momento, vai levantar, está aqui, ó. Esse é o sinal. Então, em toda a aliança bíblica também tem sinais,
Tá? O sinal da aliança com Adão, a árvore da vida. Quando a aliança foi quebrada, a árvore da vida foi afastada. Não foi? A aliança de Deus com Noé, qual é o sinal? O arco-íris, que até hoje nós vemos. Por quê? Porque a aliança de Deus com toda a descendência de Noé, e nós somos parte disso. Né? A aliança de Deus com Abraão, qual é o sinal? Aí já começa a ficar mais difícil, né? Circuncisão, quem falou aí? Circuncisão é o sinal físico, a marca visível, né? A aliança de Deus com Moisés. Aí já começa a ficar um pouco mais difícil ainda. A lei em si, né? Eu creio que a lei. A lei deixa eu ampliar um pouco isso, eu precisaria até estudar esse ponto talvez um pouco melhor. Acho que é por isso que eu não coloquei aqui, porque é um campo ainda que eu preciso estudar um pouco mais. Mas talvez os sacrifícios, porque os sacrifícios são aqueles sinais visíveis acontecendo continuamente. E uma coisa não anula a outra, né? Por exemplo, o arco-íris não foi ignorado quando veio Abraão. A circuncisão não foi ignorada quando chegou a lei de Moisés. Então, são coisas que vão se somando, são elementos que vão se somando ou se transformando depois em outras coisas, mas nunca são anulados dentro desse contexto da aliança da graça. Depois eu vou explicar isso. Aliança de Deus quando... Fala. A Arca da Aliança, é verdade, a Arca da Aliança. Lá dentro da Arca tinha as tábuas da lei, o bordão de Arão e o maná, né, uma parte do maná. Também se perdeu, né? Precisaria estudar um pouco mais esse ponto aí de Moisés. Com Davi, o sinal da aliança davídica. O trono, né, o reinado em si. Tá? E o sinal da aliança com Cristo. Sacrifício. Por isso que a gente sacrifica Jesus sempre? A ressurreição? Ressurreição não é um sinal visível, né? A gente não está vendo o tempo todo, né? A Santa Ceia. A Santa Ceia e o batismo, os sacramentos, né? São sinais visíveis da aliança, né? O cristão ele recebe um sinal visível de uma graça invisível no batismo, quando ele é integrado ao corpo de Cristo, e ele recebe outro sinal visível de uma graça invisível continuamente, que é a ceia do Senhor, apontando para o sacrifício de Jesus. Então, Deus sempre traz elementos visíveis, elementos perceptíveis que marcam a sua aliança, o seu relacionamento com o seu povo. Tá? Por isso, para nós, o batismo é algo tão importante, a Santa Ceia é algo tão importante, que não deve ser desprezado. Nós temos aqui, na Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 7, tratando sobre o pacto de Deus com os homens. Eu não vou me estender demais, vou apenas fazer a leitura aqui. O primeiro parágrafo diz o seguinte: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Então, o que esse parágrafo está dizendo? Deus e homens são... Assim, existe um abismo muito grande entre Deus e os homens,
E tudo que os homens têm da parte de Deus, em termos de bênção, de promessa, de recompensa, qualquer coisa, é por uma condescendência da parte de Deus. É porque Deus, de forma muito benevolente, se estendeu a sua mão e recebeu, né, esses homens pecadores na sua presença. Segundo, o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Grave isso. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão, e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Então aqui está tratando do primeiro pacto, a primeira aliança feita por Deus com Adão, e em Adão com toda a humanidade. O que foi prometido a Adão? A vida, por meio de uma obediência perfeita e pessoal. Ele deveria obedecer perfeitamente à vontade de Deus. E, de forma focal e particular, na questão da proibição do fruto proibido, né? De comer do fruto proibido, lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, por que a gente chama de aliança de obras? Porque foi exigido de Adão e Eva, sua esposa, a realização de algo. Dependia deles, da decisão deles, do cumprimento deles daquele preceito. Por isso, uma aliança de obras, a gente assim chama. Eles precisariam responder a Deus de forma obediente ou não, para que aquela aliança fosse preservada ou não. Tá? E o terceiro parágrafo diz o seguinte: o homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio desse pacto das obras, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo daqueles com quem ele faz aliança, né, a fé em Jesus Cristo, para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Então, a partir do momento que a aliança das obras foi quebrada, Deus imediatamente faz uma promessa de que a partir do descendente da mulher, né, a serpente seria pisada, né? E então, ali ele está, obviamente, anunciando a solução do maior problema da humanidade com relação ao pecado. Então, ele anuncia por meio de um descendente da mulher, já anuncia um mediador, ninguém sabe qual vai ser. Por isso, a história toda vai contando o desenvolvimento, como se dá a realização dessa promessa. Ali é iniciada uma aliança, que é chamada aqui na teologia reformada de aliança da graça. Por que da graça? Porque não há mais agora exigência dos homens pecadores de cumprirem algo para serem recebidos por Deus, para herdarem a vida. Por quê? Porque eles já estão numa condição de pecado. Então Deus precisou, né, fez uma aliança da graça para que esses homens pecadores pudessem receber gratuitamente a salvação por meio de um novo Adão, um segundo Adão, que, diferente do primeiro, seria perfeito na sua obediência. Tá? Por isso que a aliança que nos traz salvação é chamada de aliança da graça da nossa perspectiva, porque nós somos os receptores dessas bênçãos de forma gratuita. Mas do ponto de vista de Jesus, não foi uma aliança da graça, né? Foi uma aliança de obras, porque foi exigida dele a obediência perfeita, né? E ele, como nosso substituto, morreu em nosso lugar. Ele não só obedeceu perfeitamente, como se sacrificou substitutivamente em nosso lugar, né? Então, para a gente entender a obra de Cristo, essas duas coisas precisam estar muito claras: a obediência perfeita e o sacrifício perfeito. A obediência para ele garantir a nossa vida eterna, e o sacrifício perfeito para ele garantir a nossa salvação, porque ele estava perdido.
Então, ele morre em nosso lugar para nos resgatar. E ele obedece perfeitamente à lei de Deus para nos garantir a vida eterna. Então, esses dois elementos são preciosos para a nossa compreensão do Evangelho. E aí a gente entra, finalmente, neste quadro aqui que eu vou pintar ele com vocês aqui, passo a passo. Irmãos, esse aqui é um esquema que eu fiz com base no livro Pacto das Obras e com base numa apresentação que eu encontrei em algum lugar. Aí eu dei uma pioradinha e estou apresentando para vocês aqui. Tá? Pioradinha entre aspas, tá? Porque eu acho que melhorei um pouquinho, mas vamos ver aqui. Ó, primeira coisa, para a gente entender a teologia da aliança, entender como essa aliança se desenrola ao longo da Bíblia. Existe um pacto, uma aliança que precede qualquer coisa dentro do espaço-tempo aqui nosso, que é o que a teologia chama de pacto da redenção, ou aliança da redenção. Do que se trata isso? Veja que está na eternidade. Eu ponho um traço azul que não tem início, né? E que tem uma continuidade ad infinito, né? Por isso eternidade, ela não tem nem início nem fim. Essa aliança da redenção, na teologia reformada, é a compreensão do pacto que Deus fez entre si, de nos redimir, de nos salvar, isso na eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo entraram num acordo pela nossa salvação. Como diz no texto de Efésios, por exemplo, que ele nos chamou, ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, a gente não pode descartar esse plano de Deus estabelecido na eternidade e que se materializa aqui. Então a gente chama isso de pacto da redenção. É o pacto que Deus fez entre si, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a gente estuda a doutrina da salvação, a gente estudou recentemente na classe Novos Membros, nós temos lá o elemento eterno, o Pai, que escolhe o seu povo, o elemento histórico, o Cristo encarnado, morrendo, o Filho, pelo povo escolhido pelo Pai, e o Espírito Santo, elemento subjetivo, que no espaço-tempo da nossa história muda o nosso coração e aplica sobre a nossa vida os méritos de Cristo. Então, a obra da salvação é trinitária. Não há parte alguma nossa nesse processo. Lógico, a gente participa da santificação, a gente participa da perseverança, a gente participa de alguns elementos da fé, do arrependimento, sem dúvida. Mas a salvação em si, ela é do início ao fim uma obra de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo integrados nessa missão de nos salvar. Nós estamos falando aqui do pacto da redenção. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo entraram em acordo para nos salvar. Aqui embaixo eu coloco uma linha chamada o pacto das obras. Veja que aqui tem um início, né? Eu pus até um espacinho aqui, você tem um início. Em algum momento da história, esse pacto das obras começou. Ok? E ele, de certa forma, continua. Até quando? A gente não sabe, por isso que eu pus um espacinho ali também. Mas ele segue. Eu vou explicar por que ele segue daqui a pouco. Quando ele começa esse pacto das obras? Com Adão. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Tem alguns textos aí que eu vou ler, que os irmãos podem ir abrindo também para a gente ler junto. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então essa é a aliança das obras, Deus estabelecendo uma ordem que deveria ser cumprida, e se não fosse cumprida, morreria. A morte estava sendo estabelecida. A condição
para a permanência desse pacto das obras, para a permanência das bênçãos dentro desse pacto das obras. A condição era perfeita obediência de Adão. Tinha um aspecto geral, algumas outras ordens, por exemplo, em relação ao sábado, né, eles deveriam guardar o dia do Senhor, o 7º dia, isso desde a criação, por isso a questão do dia do Senhor não começa na lei de Moisés, começa na criação. A questão do casamento, né, homem e mulher se unirem em uma só carne. A questão do trabalho, cultivar o jardim, proteger o jardim, são aspectos gerais da aliança das obras. Essas coisas permanecem para os seres humanos hoje, pessoal? Claro que permanece. O ser humano que negligencia um dia de descanso tem um prejuízo muito grande para si mesmo, né? Quem negligencia esse dia como um dia de adoração, também. Pode ter pessoas que folgam um dia por semana certinho, mas se não adoram a Deus, isso também traz um prejuízo grande. A questão do casamento. Casamento básico para a instituição familiar, para a multiplicação das pessoas, né? Enfim. E o trabalho, não tem como fugir disso. O trabalho, muitos acreditam que é uma maldição, né, resultante do pecado, quando, na verdade, o trabalho é dado por Deus antes do pecado entrar no mundo, como um dever do cultivo do jardim, da proteção do jardim, assim por diante. Então, o trabalho ele é um mandato cultural criacional, não é maldição posterior à queda, né? E existe o aspecto focal do fruto proibido. Era esse o ponto focal que deveria ser mantido, cuidado, para que as bênçãos do pacto das obras pudessem ser preservados. O que acontece na sequência? Um período que a gente não sabe quanto tempo, estou chamando aqui de pré-queda, até que vem a queda, com essa setinha vermelha aqui. Por que queda? Porque o homem foi criado perfeito, num perfeito relacionamento com Deus, com o seu semelhante, com a natureza, e ele decai dessa condição quando ele peca. Por isso a gente chama de queda, porque ele cai de um estado de perfeição moral para um estado de depravação total, né? E, a partir daqui, em Gênesis 3,15, quando Deus, a gente pode ler aqui, ó, deixa eu pôr aqui, ó, Adão, aliança do começo, na linguagem aqui do autor do livro, em Gênesis 3, versículo 14, Deus está falando com a serpente, e ele fala então para a serpente no versículo 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, que é a descendência da serpente, e o descendente dela, um descendente único, singular, este lhe ferirá a cabeça, né? Este descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente, e você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Então, aqui é estabelecida, a gente interpreta assim, uma nova aliança, uma aliança que a gente chama de aliança da graça, o pacto da graça. Qual que é a condição aqui para que esse pacto se mantenha firme, nos conferindo bênçãos? A condição é a perfeita obediência de Cristo, desse descendente da mulher. E ao longo de todo o desenvolvimento bíblico a gente vai entendendo isso. As promessas messiânicas, tudo mais, é um homem vindo que teria uma série de características e dentre elas seria um homem perfeito, né, que seria absolutamente íntegro e reto. Então veja que esse pacto da graça ele inicia aqui, logo depois da queda, e ele segue também até algum momento, tá? Que a gente também não sabe exatamente até que momento, provavelmente por toda a eternidade, né? Ou vai dar lugar a uma outra forma de relacionamento, enfim, aqui é um ponto aí para a gente refletir. Depois dessa aliança do começo ali, da graça, veja que vem agora a aliança de Deus com Noé, em Gênesis capítulo 9. Agora, observe, ó, todas as alianças que eu vou mostrar para vocês aqui, elas estão vinculadas a essa aliança da graça. Tá?
O pacto das obras, ele está aqui, ó, ele continua. Todos os homens, uma vez que a perfeita obediência de Adão não foi perfeita, a condição foi quebrada, os homens estão nesse pacto das obras, mas só tem o que a partir desse pacto? Só tem as maldições. Então, o sofrimento no parto, o sofrimento com o trabalho, todas as consequências ruins da queda estão aqui, os homens estão sofrendo isso continuamente até em algum momento isso vai acabar. E o pacto da graça ele é iniciado aqui em paralelo. Deus faz essa aliança com um povo específico, não é toda a humanidade que vai ser beneficiada, porque aqui vai entrar o elemento da fé, né? da vinculação às promessas de Deus por meio da fé. Então nós temos aqui Noé na aliança da preservação, aqui dentro do pacto da graça, em Gênesis 9, tem um trecho longo, eu não vou ler, mas veja aí no início do capítulo 9 de Gênesis, Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo, sejam fecundos, mesma coisa lá de Adão e Eva, ó, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra, todas as aves do céu terão medo e pavor de vocês, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês, e assim por diante. Ele faz essas promessas. Olha o versículo 9. Eis que estabeleço a minha aliança com vocês. Aqui é a primeira vez que esse conceito de aliança é declarado, né? Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês. E essa aliança se estende a todos os seres vivos que estão com vocês, aves, animais domésticos, animais selvagens, assim por diante. Versículo 12, Deus disse, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, entre todos os seres vivos que estão com vocês, para as futuras gerações. Porém, o meu arco nas nuvens. Esse arco-íris, que vez ou outra aparece, ele é um sinal da aliança de preservação. Por que preservação? Porque Deus garantiu nessa aliança a preservação da humanidade. Ele promete não mais destruir a humanidade como um todo, né, com água. Então é uma aliança de preservação. É um lembrete de que Deus prometeu não destruir toda a humanidade. E isso está vinculado à aliança da graça. É por causa dos eleitos de Deus que Deus não destrói toda a humanidade. Né? A gente vê isso até num sermão escatológico de Jesus, falando, né, que se não fosse por causa dos eleitos, tudo já teria sido consumido. Né? Próxima aliança, a aliança da promessa com Abraão. Gênesis capítulo 15. O capítulo 12 começa a história de Abraão, né, quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, vai para a terra que te mostrarei, farei de você uma grande nação, o abençoarei, engrandecerei seu nome, seja uma bênção e assim por diante. E essa aliança iniciada aqui no capítulo 12, ela vai ser, vamos dizer assim, demonstrada cabalmente no capítulo 15 e vai ter o seu sinal no capítulo 17. No capítulo 15, está aí como título, Deus faz uma aliança com Abraão. É quando Deus faz Abraão dormir, e ali acontece, antes dele dormir, na verdade, ele pega animais, corta no meio, põe separado um dos outros, assim, e aí ele dorme, e Deus passa num fogareiro fumegante ali, por entre os animais cortados, exemplificando, simbolizando a aliança. Porque naquele tempo, quando se estabelecia um contrato de vida ou morte entre os homens, a gente acredita que eles faziam isso. Cortavam animais, né, ou seja, a morte, o sangue ali derramado, e eles que estavam entrando num acordo passavam juntos no meio desses animais, como que rogando para si a maldição da morte,
no caso de descumprirem o acordo que estava sendo estabelecido, né? E o que surpreende nessa cena aqui de Gênesis 15 é que Abraão não é convidado a passar junto com Deus no meio. É ele sozinho, Deus que passa ali. Deus passa sozinho por entre as partes dos animais, ou seja, dizendo, eu vou dar conta de cumprir todas essas promessas que foram feitas a você, né? A custo da minha própria morte, como se Deus pudesse morrer, né? Então, essa é a aliança feita aqui, e aí no capítulo 17 vem o símbolo estabelecido da aliança com Deus, né? No capítulo 17, no versículo 2, Deus diz para Abraão, farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Versículo 4, quanto a mim, esta é a minha aliança com você, você será pai de muitas nações. Então tem muito essa coisa das gerações, né, que vão ser estabelecidas, vão vir a partir de Abraão. Versículo 7, estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua. E aí no versículo 11, tá aí, ó, vocês devem circuncidar a carne do prepúcio e isso servirá como sinal da aliança entre mim e você. Então aqui nós temos a aliança da promessa. Deus faz promessas para Abraão, promessa de terra, promessa de descendência, tá? E tudo isso aponta para a obra de Cristo. É que aqui a gente não tem muito tempo para expandir esses conceitos, mas tudo isso aponta para a obra de Cristo. Na sequência, nós temos lá em Êxodo 19 até o 31, a lei de Moisés. Então, Moisés é esse mediador levantado por Deus para resgatar o povo do Egito. E depois que eles saem do Egito, aliás, a gente poderia até ler e comentar também a respeito de Êxodo 12, quando é instituída a Páscoa, que tem muita conexão com essa questão da aliança também. A Páscoa é celebrada antes deles saírem do Egito, né? Uma refeição simbólica apontando para a redenção que Deus faria, né? Aliás, antes da Páscoa tem antes da Páscoa não, né? Antes da saída deles, vem as 10 pragas, e aí a 10ª praga é quando é instituída a Páscoa, porque com o sangue do Cordeiro são marcados os umbrais da porta, marcadas as vidas protegidas da morte, né? Então a Páscoa tem todo esse simbolismo. E aí em Êxodo 19, nós vemos Deus se reunindo com o seu povo por meio de Moisés ali perante o Monte Sinai. E aí tem muitas coisas aqui. No versículo 5, a gente vê aqui, ó, agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e assim por diante. Então, ele vai fazer uma aliança com o seu povo, ali diante do Monte Sinai, e ele vai, nessa aliança, pronunciar os 10 mandamentos, no capítulo 20, temos aí os 10 mandamentos, depois uma longa exposição dos 10 mandamentos, a partir do capítulo 20, versículo 22, até Êxodo 31, uma longa exposição aí dos mandamentos de Deus, tá? Então, Deus estabelece essa aliança com o povo por meio de Moisés, ok? Lembrando, nenhum desses elementos anteriores aqui é perdido. É como se fossem, lembrando da cebola, né? Eu falo muito da cebola no curso do PLO, é como se fosse uma cebola. A cebola ela tem muitas camadas, né? Mas cada uma dessas camadas é o quê? É a cebola, né? É a cebola. Então, lá no iniciozinho da cebola é cebola, pequenininha, só uma partezinha. Depois o que vem por cima, vem aperfeiçoando, continua sendo cebola, né? As coisas são acrescentadas, não são ignoradas, não são desprezadas. Assim é em relação a todas essas alianças, vão ganhando elementos,
vão ganhando significado, aprofundando o sentido das coisas. Depois vem a aliança do reino com Davi. Vamos abrir lá em 2 Samuel, capítulo 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. A aliança do Senhor com Davi. Deus aqui faz uma aliança com Davi. Davi, ele tem a intenção de construir, né, um templo para o Senhor. E aí o Senhor responde para Davi no versículo 5. Vai e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda e tabernáculo. Aí no final do versículo 7, por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei você das pastagens do trabalho, de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você. Que mais aqui? E aí Deus promete, né, que ele vai permanecer no trono, que ele vai ter descanso dos seus inimigos. Deixa eu achar o versículo aqui. Aqui, ó, versículo 12. Quando os seus dias se completarem, você descansar com seus pais, eu farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, estabelecerei o seu reino, este edificará um templo ao meu nome, eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, eu lhe serei por pai, ele me será por filho. E aí, versículo 16, quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre, e assim por diante. Então, essa aliança Deus faz com Davi, prometendo a ele o reino. Então, há esse elemento adicional aqui de um reino sendo estabelecido com Davi e os seus descendentes. Então, todo filho de Davi, ele é herdeiro do trono de Davi, não todos, né, mas os primogênitos. Tanto é que Jesus, ele é identificado como filho de Davi, porque de fato ele é descendente de Davi, e ele então é legítimo herdeiro do trono de Israel. E até que chega Cristo, na aliança da consumação. A aliança da consumação, por quê? Porque a aliança da graça tem o ápice na cruz de Cristo, né? na obra de Cristo, na sua ressurreição. E eu ponho aqui o texto de Mateus 26, para a gente ler, que é justamente o texto que narra a instituição da ceia do Senhor. Mateus 26, 26. Jesus reunido ali para celebrar a Páscoa. Ele tomou o pão, abençoou o pão, partiu, deu aos discípulos e disse: tomem, comam, isto é o meu corpo. Depois ele pegou um cálice, deu graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então, aqui a nova aliança sendo estabelecida. E aí a gente pensa, mas espera aí, por que nova? E as outras, né? Todas as outras aqui, elas são ignoradas? Quer dizer, o que Deus faz aqui é absolutamente novo, não tem nenhuma conexão com o que veio antes? Na verdade, a ideia de ser uma nova aliança, aqui está só o sangue da aliança, né? Em algumas traduções aparece o sangue da nova aliança. Não é nova no sentido de algo que não existia antes e passa a existir agora, né? Mas novo num sentido de continuidade, algo que foi renovado. Tá? Essa aliança
estabelecida anteriormente, já com Adão e Eva lá, que tinha uma pequena sementinha dizendo do descendente da mulher que pisaria da cabeça da serpente. Essa aliança ela vem sendo desenvolvida e ela encontra seu ápice na obra de Cristo, né? E ele então consuma essa aliança, né? Dá a relação de Deus com o seu povo algumas novas características, algumas coisas vão mudar, vão se transformar, né? Vão se adaptar com o tempo, mas nunca vão ser anuladas, né? Por exemplo, aqui em relação à preservação, né? Faz parte da aliança com Cristo e o seu povo a preservação, né? A vida, preservação. A questão das promessas, as promessas de Deus são promessas que se estendem a nós. A lei de Deus, ela não é anulada por Cristo, ela é cumprida por Cristo. E uma nova lei, né, que é a interpretação correta da antiga lei. A lei do reino de Deus, por exemplo, como exposta lá no Sermão do Monte, está em vigor para conosco. A questão do reinado, né, Cristo é o rei, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso Senhor, a quem nós servimos. Tá? Então, o que a gente vê ao longo de todo esse processo? Olha aqui, ó, essa linha laranja aqui, ó, a progressividade da revelação. Deus vai progressivamente revelando aspectos dessa aliança, desse relacionamento de Deus com o seu povo. Tá? Como é que alguém sai desse pacto das obras aqui e sobe, vamos dizer assim, para o pacto da graça? Por meio da fé em Cristo. Tá? Antes de vir Cristo, por meio dessas coisas. Aqui no caso de Adão, por meio da fé no descendente da mulher que viria. Aqui no tempo de Noé, por meio da sua vinculação com Noé, sua vinculação familiar, estar ali, né, na arca, pertencer àquele núcleo familiar. Aqui em Abraão, aqueles que se uniam às promessas, estavam em Cristo, estavam no pacto da graça. No caso da lei, aqueles que estão vinculados a Deus e buscam cumprir a lei de Deus, são guiados por essa lei. Aqui, no tempo de Davi, aqueles que estão no reino, aqueles que pertencem ao reino davídico, e assim por diante. Isso vai se estendendo até chegar em Cristo. Então, assim, a gente percebe, você consegue perceber a conexão, que a Bíblia é um livro só. A Bíblia conta uma história só. Tem muitas etapas, momentos mais complexos, outros mais fáceis de se compreender. Eu aqui coloco apenas alguns textos-chave, mas muitas outras coisas, muitos outros textos poderiam ser mencionados para mostrar esse encadeamento, né? Então, basicamente, irmãos, essa é uma estrutura que ajuda a gente a compreender a Bíblia como um todo e ver como a aliança ela é essa coluna vertebral, né? Esse conceito estruturante de toda a Bíblia. E aí, só para finalizar essa última linha aqui, por isso que eu coloquei por último aqui, porque acaba sendo até secundário, né? Essa divisão entre Antigo Testamento, Novo Testamento, acaba sendo até secundário, porque você começa a perceber que há uma unidade na Escritura, né? Testamento seria uma outra palavra para aliança. Aliás, eu preferiria até aliança do que testamento, né? Antiga aliança, nova aliança, poderíamos pensar em algo nesse sentido, tá? Mas é uma divisão, digamos assim, até histórica ou até artificial de algo que é muito conectado, né? Um desenvolvimento muito, muito perfeito nas Escrituras. A gente leu ontem, quem acompanhou a jornada bíblica aí, o finalzinho de Malaquias. Ele se conecta a Mateus 1, 2 ali de uma maneira perfeita, porque ele anuncia a vinda do João Batista e a vinda do sol da justiça, que é Jesus. Quer dizer, há muita conexão. O período entre Malaquias e a vinda de Jesus é em torno de 400 anos, mas a história é uma só, né? A história é uma só. Bom, vamos orar? Senhor Deus, te damos graças pelo tempo que tivemos estudando Tua Palavra.
Há muitas coisas difíceis, complexas, mas cremos, ó Deus, que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e tudo que lemos, tudo que aprendemos, por mais difícil que possa parecer, tem grande utilidade nas Tuas mãos para a nossa edificação. Continua nos abençoando neste dia, possamos retornar logo mais à noite para cultuar o Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.